Então, olá a todos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama e nos salvou. Antes nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez com que toda a maldição, o juízo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebesse e pelo seu sangue precioso derramado, nossos pecados pudessem ser expiados. E sem nenhuma dívida em nós, o Senhor nos salvou, Senhor. Senhor, nós agradecemos pela graça de sermos chamados seus filhos e temos essa esperança tão gloriosa de podermos entrar no seu reino. Damos louvores e glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus Pai, o Senhor permitiu para que nós pudéssemos estar dentro da sua igreja, sendo alimentados e crescendo, Senhor, até nesse retiro de verão. Que a sua santa vontade possa se cumprir, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que possa se tornar um grande agrado e felicidade diante do Senhor Deus e glória, Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus permita para que mais espíritos possam se somar, para que muitas pessoas possam ouvir a sua palavra e assim possam receber a salvação, e que o Senhor possa trabalhar para que possam receber a salvação. Senhor, em todos os trabalhos do retiro, que o Senhor possa ajudar e cuidar, o Senhor possa conduzir em todas as coisas. Senhor, nesse tempo também, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a grande graça e a palavra do Senhor Deus, aprendendo essa santa palavra para estarmos em santa comunhão, Senhor. Nossos irmãos e irmãs, no dia a dia, no descanso, que o Senhor permita a sua graça, que o Senhor permita para que eles possam receber maior graça diante do Senhor Deus, para que possam conduzir muitos espíritos, para que possam receber a salvação e possam realizar esse grande trabalho. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa nos sustentar através da sua mão, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um. Senhor, no meio de nós, se existe alguém que seja fraco, alguém que esteja na dificuldade, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Que o Senhor permita uma maior graça para cada um, para que assim possam ser fortes, fortalecidos, resistentes no Senhor, para que no restante desse tempo possamos encarregar-nos do seu trabalho para fazermos o seu trabalho sem falta. Senhor, nesse tempo, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua santa vontade que o Senhor permita para que nós possamos ser conduzidos para aprendermos. Senhor, que a palavra que nós tenhamos aprendido, que possa ser escrita dentro de nossos corações, que através do poder e da glória do Senhor Deus possa ser manifesto, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, hoje, através dessa palavra, nós iremos receber alguns dos ensinamentos. Então, nesse tempo, em Kunju, na Retiro de Verão da Galileia, nós estamos realizando o retiro do quinto tempo. Então, o quinto tempo, nós tivemos uma participação de 9.220 pessoas. Então, muitas pessoas estão participando e o Evangelho está sendo pregado neste exato momento. Que vocês possam lembrar e que todos nós possamos orar por isso, para que muitos espíritos recebam a salvação e para que a glória do Senhor Deus possa se manifestar grandemente, que nós todos possamos orar com o mesmo coração. Então, se nós olharmos em 2 Timóteo, é um dos livros que o apóstolo Paulo escreveu, realmente por fim, na sua vida. É uma palavra que ele preparou para Timóteo, enquanto ele estava aprisionado em Roma, estava aguardando pela morte. E o apóstolo Paulo mandou para Timóteo, que era o seu filho da fé. Então é esta carta. Então, se nós olharmos aqui, então, quando escreveu essa palavra de Timóteo, ele estava na igreja de Éfeso. Então, realmente, pelo exterior, nós podemos ver que começou a perseguição do imperador Nero naquele tempo. É por isso que, realmente, no interior do império, muitas pessoas começaram a fugir. E o apóstolo Paulo, realmente, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo sofrimento, ele queria que a igreja pregasse o evangelho fortemente e que a igreja pudesse ser estabelecida fortemente no evangelho. Então, e ele escreveu essa carta desejando isso. É por isso que naquele tempo, na igreja de Éfeso, Timóteo, que estava como se fosse um pastor, cuidando da igreja de Éfeso, ele pregou o evangelho mais fortemente. Então, ele queria que o evangelho fosse pregado mais fortemente pelo exterior e interior. Ele queria que os irmãos e irmãs pudessem realmente ter maior união e se manter firmes na igreja. É por isso que ele escreveu essa carta para Timóteo. Então, mas naquele tempo, quando iniciou a perseguição de Roma, a igreja de Éfeso estava realmente cheia de dificuldades, em Éfeso, mas não foi somente para ele que manda essa carta, mas essa carta ela se aplica para nós também. Então, olhem para mim. Então, nós estamos vivendo neste mundo. Qual é o motivo? Qual é o motivo de vivermos neste mundo? Por que estamos vivendo neste mundo? Então, muito obrigado. Então, acredito que todos responderam com o mesmo coração por dentro, para pregarmos o Evangelho. Para que um espírito possa receber a salvação, para que possamos evangelizar. Então, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja sofrimento, pregar o Evangelho, para que possa resgatar mais um espírito. Então, no dia a dia, nós nos esforçamos e dedicamos. É verdade, não é? Então, mas vamos pensar sobre isso. Então, é muito difícil. Então, pregar é muito difícil. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais difícil se torna. Então, por que é tão difícil pregar? Então, nós mesmos começamos a pensar nisso. O mundo, cada momento, se torna mal. A cada momento mais não querem a Deus, eles não querem buscar a Deus. Claro que tem esse acontecimento. Mas hoje, uma coisa que nós devemos ter em comunhão e trocar com os irmãos, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, é que nós vivemos esforçadamente para pregarmos o Evangelho. O Senhor Deus, ele disse que acrescentou 3 coisas a mais. Então, o apóstolo Paulo explicou isso para Timóteo.
Então, se nós olharmos o versículo 7, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Então, o espírito de temor, em outras traduções, quer dizer que o Senhor ele não deu um coração tímido, não deu um coração realmente oportunista. Então, quer dizer que o Senhor não deu um espírito de temor. Quer dizer que o que o Senhor Deus ele deu para nós não é um coração tímido, um coração de ter medo, mas um coração ousado, um coração firme para pregar o Evangelho. É por isso. Então, para que nós possamos pregar o Evangelho, o Senhor Deus ele permitiu 3 coisas para podermos pregar o Evangelho de forma ousadas e firmes ao Senhor. Então, aqui foi escrito no versículo 7. Então, o que o Senhor Deus ele nos deu não é um espírito de temor. Qual é a primeira coisa? Mas de fortaleza e de amor. E terceiro, e de moderação. Então, o Senhor Deus ele nos deu esse coração. Para aqueles que pregam o Evangelho, o Senhor Deus permite essas coisas, essas 3 coisas em especial. Então, nós não pregamos o Evangelho com as nossas forças, com a nossa fortaleza, com a nossa força. Com a nossa força é impossível mudar uma pessoa. Então, mesmo eu pedindo, insistindo para aquela pessoa, realmente, continuamente pedir para aquela pessoa, realmente pregava muito bem o Evangelho, mas não adianta. Então, mas aqueles que pregam o Evangelho para nós, que recebemos a salvação, que pregam o Evangelho, o Senhor Deus ele nos permite essas 3 coisas. Que é o quê? Para pregarmos o Evangelho fortemente. Então, é por isso que no versículo 8, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Então, o testemunho, ele fala sobre o Evangelho, esse significa Evangelho. Então, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, pelo Evangelho, após receber a salvação, ele foi para Damasco, após receber a salvação em Damasco, ele conheceu o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, toda a vida dele ele viveu pelo Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, realmente, ele não teve vergonha de pregar o Evangelho. Se nós olharmos abaixo, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, eu irei ler. Para o que foi constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios. Versículo 12, vamos ler todos juntos. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o apóstolo Paulo disse que ele está certo. Então, ele sabia, eu sei, eu estou certo de que. Realmente ele viveu sem vergonha desse Evangelho. Então, se nós olharmos no versículo 8, realmente ele fala, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa do quê? Das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, realmente, para viver pelo Evangelho existe sofrimento. Existem as aflições. Então, o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho, então, continuamente perseguia o apóstolo Paulo. E isso foi mostrado como exemplo para nós. Então, eu, para receber como exemplo, eu ser imitador de Cristo, vós também precisam ser os meus imitadores. Então, realmente, ele escolheu o caminho do sofrimento. Não teve vergonha disso, ele suportou e foi. Então, se nós olharmos a palavra de 2 Timóteo, realmente, antes dele morrer, ele escreveu essa palavra, antes de ser sentenciado à morte. Realmente, essa palavra até o fim, ele não teve vergonha do Evangelho. É por isso que ele viveu com certeza. Então, ele soube que o Senhor Deus já havia permitido essas 3 coisas para ele. Então, nós, hoje, essas 3 coisas que recebemos, realmente, para aqueles que pregam o Evangelho, nós iremos aprender. Se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 6, está escrito dessa maneira. Então, vamos procurar essa palavra. Então, eu não queria procurar 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Está escrito dessa maneira. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
a paciência, a mansidão. Ele faz o quê? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele disse para lutar o quê? Uma boa milícia da fé. Uma boa milícia da fé. Então, mais alguns momentos tem pessoas que confundem isso. Então, vocês não podem mal entender essa palavra. Realmente, evangelizar não é brigar com a pessoa que você quer evangelizar. É brigar com o diabo. É para lutar uma boa milícia da fé. Então, mas o Senhor ele não disse para lutar de qualquer forma. Ele disse que nos deu essas três coisas. Então, nós precisamos lutar tendo essas três coisas em mão. A vida toda de apóstolo Paulo, ele percorreu toda a sua vida por só uma coisa, que se nós olharmos em Atos capítulo 20, mas de nada faço questão, nem tenha a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, tem uma missão recebida do Senhor. Quer dizer, isso era a missão para a vida toda dele. O apóstolo Paulo viveu somente por essa sua vida? O apóstolo Paulo ele vive somente para a missão de fazer o trabalho do Senhor, que é pregar o quê? O evangelho da graça de Deus. Esse não é o objetivo da nossa vida? Mas então, para que nós pudéssemos nos encarregar desse trabalho, o Senhor Deus nos permitiu, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas, primeiro o quê? De fortaleza. Ele nos permitiu a força. O Senhor Deus ele nos salvou, nos permitiu em seus filhos, nos transformou em seus filhos, nos aceitou como seus filhos. É através de nós que recebemos a salvação, o Evangelho também é pregado. É isso que o Senhor Deus ele deseja. É por isso que para aqueles que receberam a salvação, o Senhor Deus ele permite a sua força. Pregar realmente não é pela nossa própria força individual. Então, dependendo da sabedoria do Senhor Deus, este mundo não conhece o Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele se alegra de poder salvar este mundo através da sua graça. Então, primeiramente, as pessoas que receberam a salvação podem pregar para outros espíritos e continuamente assim recebem a salvação. Essa é a maneira do Senhor Deus salvar as pessoas do mundo. A maneira de nós estarmos, o motivo de estarmos neste mundo é porque ainda ao nosso redor tem pessoas que precisam receber a salvação. Então, mas enquanto nós estamos evangelizando, tem momentos que nosso coração pode ser ferido, nós podemos sofrer, nós podemos passar por diversas perseguições, nós realmente entramos em tribulação, realmente em desânimo, em decepção, mas numa coisa nós precisamos lembrar nesse tempo. Existe algo que o Senhor Deus ele nos deu. Para pregarmos o Evangelho, o Senhor Deus ele nos permitiu a sua força. Então, se olharmos em Salmos 22, então realmente o Senhor ele permite a força para o seu povo. E se olharmos em Salmos 68, vamos procurar essa palavra. Vamos procurar a palavra de Salmos 68. Palavra de Salmos 68. Salmos 68, 35, versículo 35. Já acharam? Vocês podem me responder. Versículo 35 eu irei primeiro. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. Vamos ler todos juntos. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. O Senhor Deus, Ele permite a sua força para o seu povo. O Senhor Deus é aquele que permite força para o povo, permite poder para o povo.
Mas então, tem uma coisa que nós precisamos pensar. Então, o Senhor Deus que Ele nos permite a sua força. Então, Ele é um pouco melhor do que a gente? Não. O Senhor Deus que nos dá força, quando nós conhecemos certamente quem é, nós podemos ver quão grandioso é o poder que o Senhor nos permite. Nós podemos ver quão grande é esse agradecimento que devemos ter. Vamos pensar uma vez. Quem é o Senhor Deus? O Senhor Deus é o Criador de todo o universo. O Senhor Deus é o Deus Criador. O Senhor Deus é o Senhor que realmente domina sobre todas as coisas deste mundo. Então, para todos os cristãos que receberam a salvação, para aqueles que receberam a salvação, o Senhor Deus ele permite a sua graça, o seu poder. Então, realmente grande agradecimento deve ser. Então, nós todos, quando recebemos essa graça do Senhor Deus, nós precisamos pregar o Evangelho realmente mais fortemente. Então, vamos pensar um pouco. Então, realmente uma palavra que o Senhor Deus ele me disse uma ou outra vez. Então, mas o poder realmente está no Senhor. Então, o Senhor ele disse dessa maneira. Então, o poder está no Senhor. Então, a origem do poder é o Senhor. O Senhor Deus que nos dá o poder não é um Senhor com um pouco mais de poder. É o Senhor Deus onipotente que nos dá o poder. E é por isso, como todos vocês já conhecem, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, iniciando a Bíblia dessa maneira. Deus não nos pede para crermos na Bíblia. A Bíblia começa proclamando a criação do Senhor Deus. A Bíblia, desde o princípio, começa contando sobre o poder de Deus. Esse poder de Deus nos foi dado através da igreja. E se nós olharmos em Jeremias capítulo 33, aparece como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Eu disse que é incontável. Então vamos procurar essa palavra, vamos procurar todos, Salmos 147. Palavra de Salmos 147, versículo 4 e 5. Eu irei ler primeiro. Versículo 4. Conta o número das estrelas, chamas a todas pelos seus nomes. É incrível, não é? Versículo 5, vamos ler todos juntos. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Então é o Senhor Deus onipotente. E na história da humanidade também, o Senhor Deus, através do povo de Israel, demonstrou o seu grande poder para que todas as pessoas pudessem ver. Então, no Êxodo também é a mesma coisa. Então, de repente, aparecer um Deus, dar esses sinais, ele permitir guerras, coisas temorosas, e ele fazer uma nação ser resgatada de outra nação. Já aconteceu uma coisa dessas antes? Somente Israel experimentou essa história. Esse é o poder do Senhor Deus permitido para o povo de Israel, não é mesmo? Então isso é tudo o Senhor Deus Jeová que utilizou para vós e para o seu povo saírem do Egito. Então o Senhor Deus tem manifestado isso, é porque o Senhor Deus é Deus e além dele não há outro Deus. Como o poder do Senhor Deus é tão grandioso, ele manifesta através do povo de Israel, nos mostra de forma exata, não é mesmo? Vamos procurar Jeremias capítulo 32. Vamos procurar Jeremias 32. Aparece assim na Bíblia. Jeremias 32. Se olharmos Jeremias capítulo 32, é um capítulo que ele explica sobre a fé. Todos já acharam Jeremias 32. Jeremias 32 explica muito bem sobre a fé, mas Jeremias aqui no versículo 2,
Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. O exército da Babilônia veio e cercou o Judá para invadi-la. Mas então, nesse momento, onde está Jeremias? Jeremias está preso no pátio da guarda. Mas de repente o primo dele veio e disse: ah, compra o meu terreno. Para uma pessoa que está preso. Como assim? Ele tem que comprar ou não tem que comprar? Então pense bem, o exército da Babilônia está vindo para destruir Jerusalém. Estão cercando e a qualquer momento vão invadir. Está num momento de crise. Mas ele vem para uma pessoa que está presa e diz: compra o terreno. Ele tem que comprar ou não tem que comprar? O que é que vocês querem fazer? Vocês não vão responder? Então vamos ver aqui no versículo 8. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? De novo essa última palavra. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote. Pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Então agora Jerusalém vai ser destruída. Jerusalém parece que não tem um fim. Então agora é a palavra do Senhor Deus, onde vai ser totalmente devastado. Mas ele, ouvindo a palavra do Senhor Deus, ele escreveu e obedeceu essa palavra, não é mesmo? Ele foi lá e comprou. Então se nós olharmos o versículo 15, vamos ver o versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Então quer dizer que daqui a um ano, essa terra desse país totalmente devastado vai ser comprado. O que isso quer dizer? Que o Senhor Deus vai restaurar essa terra. Então, Jeremias, ele não olhou a situação, ele dependeu da palavra do Senhor Deus e comprou aquele terreno. Isso é fé. Entenderam? Entenderam essa palavra? Vocês não vão responder? Entenderam? Isso. Então, se nós olharmos o versículo 17... Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Vamos ler todos juntos. Nada há que te seja demasiado difícil. Versículo 27, vamos ler todos juntos. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então, o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. O Senhor Deus criou todas as coisas, o Senhor Deus está controlando todo este universo. O Senhor Deus, ele manifesta o seu grande poder para nós, mas um poder maior do que esse, um poder maior do que esse permitido para nós, é o pecador imundo que merece ir para o inferno eterno ser salvo. É esse o poder manifesto. Nós, na realidade, éramos inimigos do Senhor Deus, éramos filhos da desobediência, não tínhamos relação com Deus. Nós somente merecemos receber o juízo eterno. Nós merecíamos ir para a perdição eterna. Mas o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados de uma única vez, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Tá, algo maior do que toda a criação é a remissão dos pecados, é a salvação, é este o poder manifesto. É porque em Sofonias capítulo 3, versículo 17, realmente o Senhor também já disse dessa maneira. Então, o Senhor Jeová, ele está no meio de ti, e ele salvará. Então, o Senhor Deus, o poderoso, cheio de poder, ele nos permitiu esse amor, ele nos permitiu essa graça. O Senhor Jesus, ele veio para este mundo. O Senhor Jesus, ele veio com formato de homem para este mundo, que é Jesus. E o Senhor Jesus, enquanto estava em vida nessa terra, ele fez o trabalho de curar. Ele curou diversos enfermos, mas também curou os problemas do espírito.
É por isso que a característica da vida do Senhor Jesus, se nós formos resumir em uma palavra, é curar. Curou os enfermos e curou o problema dos espíritos dos pecadores. Quem pode fazer esse trabalho? Deus pode fazê-lo. Somente Deus pode fazer esse trabalho, não é mesmo? E também o trabalho de mudar a pessoa. Nós que recebemos a salvação, olhem bem, nós depois que recebemos a salvação, cada momento mais que o tempo vai passando, nós vamos crescendo na palavra. O nosso formato vai sendo mudado cada momento mais. É verdade ou não é? Isso é normal. Mas então, tentem pensar um pouco. Então, na realidade, nós éramos esses tipos de pessoas. Nós gostávamos de ouvir a palavra. Nós gostávamos de sofrer pelo Evangelho. Nós agradecemos por isso. Nós não recusamos. Nós, na verdade, somos pessoas assim? Não éramos assim. Não somos assim. Só eu sabia disso. Antes de receber a salvação, só eu sabia. Mas agora toda a minha família depois soube dessa verdade. Mas e agora? Primeiro é Deus, o Senhor, a igreja, o Evangelho. E também todos os irmãos e irmãs que pregam o Evangelho estão juntos, sabem disso. Antes, na verdade, não eram pessoas assim. Não é mesmo? Não éramos assim. O Senhor, Ele nos mudou. Aquele que transforma o homem é Deus pelo seu poder. Se olharmos em Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, ele estava na praia da Galileia e ele viu Pedro e seu irmão André jogando a rede no mar e disse para eles, o quê? O que o Senhor disse para eles? Eles eram pescadores. O Senhor disse, venham após a mim. Eu vos farei pescadores de homens. Um pescador de peixes, o Senhor os chamou. E após serem chamados, Simão, Pedro e seu irmão André, eles largaram as suas redes e seguiram. E seguiram Jesus, não é mesmo? E Tiago e João. Então, João também, ele ouviu o Senhor Jesus dizer, venha após mim. E ele também largou o barco de seu pai e seguiu o Senhor Jesus. Mas como que eles foram transformados? Eles eram pescadores na Galileia. Eles pescavam peixes na Galileia. Mas em Atos capítulo 2, Pedro, quando pregou uma vez, 3.000 pessoas receberam a salvação. Em Atos capítulo 4, 5.000 pessoas receberam a salvação. Esse é o poder de Pedro? Não, não é. Isso é poder de Deus. Para nós é a mesma coisa. Enquanto nós pregamos o Evangelho, esse poder do Senhor Deus pode ser experimentado. Pensem bem um pouco. Realmente, eu estar orando fervorosamente, eu desejando ansiosamente por aquela pessoa, para que aquela pessoa receba a salvação, e ele recebe a salvação. Isso é meu poder? Não é meu poder. É poder de Deus. Nós simplesmente servimos como um túnel, um corredor que passa o poder de Deus. Mas esse poder de Deus, ele se manifesta através de nós. Se manifesta através daqueles que receberam a salvação, primeiramente. Através da igreja é manifesto o poder de Deus. Qual é o poder que o Senhor Deus ele nos deu? Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Romanos capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Já acharam? Vamos ler todos juntos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é poder de Deus? Salvação. Salvação é poder de Deus.
Esse poder de Deus nos foi dado. Então, nós que recebemos a salvação, se nós ficarmos de boca fechada, então não existe ninguém que pode receber a salvação. Quem é que vai pregar esse evangelho? Então, na realidade, o Senhor Deus, ele manifestou o seu grande trabalho através de nós. Ele nos deixou esse seu poder. Então, nós não sabemos como isso é uma imensa graça. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que nós nos fazemos aqui embaixadores. Embaixadores de Cristo. Embaixadores. Nós devemos representar ao Senhor. Esse evangelho nos foi dado. Esse é poder de Deus. E se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 1 também, fala o que é poder de Deus. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1 também. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 18. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 18. Eu irei ler. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Versículo 24. Eu irei ler a partir do versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Versículo 24, vamos ler todos juntos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós, santos que recebemos a salvação, nós estamos dentro de Cristo. Então, sem o Espírito de Cristo, não tem como ser homem de Cristo. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo de presente. Cristo está em nós. Isso é poder de Deus. Então, Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. E esse Senhor está dentro de nós. O Senhor Deus, ele está dentro de nós. E esse trabalho que o Senhor Deus deseja fazer, o seu grande trabalho, ele deseja cumprir em nós através do Espírito Santo, no meio de nós. Então, no meio da nossa vivência, no meio da nossa vida, passamos por dificuldades, temos tribulações, prejuízos. Então, se nós perdemos a ajuda, o poder do Senhor Deus, nós somente podemos nos desesperar, porque somos fracos, não é mesmo? É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: E temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o poder está em Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos fracos. É por isso que quando estamos na dificuldade, se nós esquecemos disso, rapidamente nos desesperamos, olhamos somente para a situação e depois dependemos do Senhor Deus. Não vem primeiro depender de Deus. Você esquece o que nesse momento? Isaías capítulo 17 já disse. Vamos procurar essa palavra. Isaías 17. Quando você passa na dificuldade, você está na tribulação, é tudo por conta desse motivo. Então o Senhor Deus, ele nos deu o poder. Versículo 10. Versículo 10. Isaías capítulo 17, versículo 10. Eu irei ler. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação. Primeiro, esquecestes.
e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. E esqueceram do Deus da salvação. E não se lembram da rocha da tua fortaleza. Não mantenha a rocha da fortaleza no seu coração. Não depende de Deus. Procura uma maneira, um jeito meio humano. É por isso que se desespera, se desampara, se aflige. Se você vive dependendo do poder do Senhor Deus, o Senhor Deus tem nos dado o poder. Nós cremos nisso, nós dependemos e vivemos conforme essa esperança. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, nós vamos tentar nos esforçar em buscar o poder de Deus. Quando estamos evangelizando é a mesma coisa. Nós nos desesperamos, pode ser que alguém venha me dê ferimentos em meu coração. Mas para eu não me cansar, para eu continuar pregando o Evangelho. Então falar, eu estou pregando para ele, eu estou pregando para eu me sentir bem? Então vamos falar entre nós, já que nós estamos só entre nós. Vem cá, vamos conversar. Vamos pensar, quem é bom receber a salvação? Para quem é benéfico receber a salvação? Primeiro, para Deus, não é? Depois, Senhor Jesus. Ele se agrada, não é? E segundo, é para eles, aqueles que estão ouvindo a palavra. Para mim não precisa, é para eles que precisam, não é mesmo? Mas, vamos pensar mais uma coisa. Quando vocês receberam a salvação, como que vocês eram? Como foi? Então, claro que houveram pessoas que buscaram a palavra do Senhor Deus fervorosamente, mas uma pessoa como eu só falava, eu já sei de tudo. Então, pra que não prega pra uma pessoa que não sabe? Eu estou frequentando tão bem a igreja, pra que estão tentando evangelizar pra mim? E eu ia falando, eles estão indo contra, eles vêm e me querem ensinar doutrina, e queria brigar com eles, tentava usar a palavra também pra brigar. Se eu lembrar daquele tempo, eu tenho vergonha. Então, mas como o Senhor Deus, Ele nos permitiu uma grande graça. Espera, aguarda até agora. Para aqueles que receberam a salvação primeiramente. Então ele ouve, espera, ouve o Evangelho. Ele espera, aguarda para que possa receber a salvação. Então o Senhor Deus permite essa imensa graça. E aqueles irmãos que sempre oraram. Se eu lembro desse momento, é uma grande vergonha para mim. O poder do Senhor Deus. Nós, cristãos, que ouvimos essa palavra, nos foi dado. Está na igreja. A evangelização não se faz sozinha. Pregar é a igreja que faz. É através da igreja que se manifesta o poder de Deus. É por isso que dentro da igreja, corpo de Cristo, o Senhor habita. É por isso que junto dos espíritos perdidos nós precisamos conduzir através da palavra. Para que possam ouvir a palavra do Senhor Deus. Precisamos fornecer essa chance para ouvirem a palavra continuamente. Esse é o nosso trabalho. Então nós não temos o poder de salvar outro espírito. Mas nós temos o poder para pregarmos essa palavra. Para conduzir as pessoas para ouvirem essa palavra. Esse poder nos foi dado por Deus. É através do Evangelho. Cristo Jesus está em nós. Vamos trocar João capítulo 14. Então o Senhor Jesus, ele diz dessa maneira. João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 12. Esta palavra vamos ler todos juntos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que estas. É um espírito receber a salvação. O poder de nos ter deixado dentro da igreja. A igreja é o lugar que pode fazer o trabalho que Deus, que o Senhor fez. E através
dos pecados, delitos, aqueles espíritos que estão mortos, eles poderão ouvir a graça do Evangelho do Senhor Deus e possam receber a salvação. É aqui onde está esse poder do Senhor Deus. É através da igreja que o Senhor Deus ele trabalha. É através da igreja que ele trabalha. Não é mesmo? Nós todos somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós, através do Senhor Deus, podemos cumprir esse trabalho. É por isso que dentro da igreja, com um único coração, unido, cooperando, quando nós pregamos o Evangelho fortemente, nós conseguimos. Quando nós pregamos o Evangelho, a primeira coisa que nós devemos pensar é que Deus nos deu esse poder. O Senhor Deus, ele nos encarregou desse Evangelho. Nos permitiu Jesus Cristo, o Espírito Santo para nós. Cristo está em nós. Nós somos pessoas que fazemos o trabalho de Deus. Quando nós pensamos nisso, mais fortemente nós podemos pregar o Evangelho. Então, o Evangelho que nós pregamos não é uma doutrinação. É a graça, o Evangelho da graça de Deus que pode dividir o destino eterno. É se você vai para o céu eterno ou o inferno eterno. É para definir esse destino eterno. É uma palavra tão importante de pregar o Evangelho do Senhor Deus. Mas esse trabalho tão importante, o Senhor Deus ele nos encarregou, ele nos permitiu o seu poder também. É por isso que se olharmos em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós precisamos buscar a sua força. O Senhor Deus ele nos deu esse poder, mas nós precisamos continuamente exigir do Senhor Deus esse poder. Senhor Deus, me dê esse poder. Senhor Deus, derrame esse poder sobre mim. Porque uma pessoa que recebeu o dever de Deus deve fazê-lo. Então vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, já acharam? Eu irei ler. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, quem busca o poder diante do Senhor Deus, você precisa ser o quê? Com todo o seu coração. Então, o dever que o Senhor Deus ele deixou para nós, quando nós cremos nisso, quando nós conhecemos isto, mais o poder do Senhor Deus é necessário para nós. Então, nós buscamos diante do Senhor Deus. Isso é algo necessário. Então, alguns momentos nós pensamos: ah, pastor, acho que o Senhor Deus me deu só um pouquinho de poder. Mas não se preocupem. O problema não é a quantidade de poder. O importante não é pouco, muito poder. O importante é que o Senhor Deus ele trabalha através de nós, ele nos utiliza. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, em diante, nós também podemos ver as 6 igrejas da Ásia. Ele explicou sobre as 7 igrejas, mas a 6ª igreja da Filadélfia, a igreja da Filadélfia, não tem repreensões. Ela é fraca, mas ela é obediente, ela é fiel. E o que o Senhor está dizendo sobre a igreja de Filadélfia? Naquele momento o Senhor Deus elogiou aquela igreja. Então o Senhor Deus deixou a porta aberta para eles e não há quem feche. Então realmente eles, mesmo com pouco poder, guardaram a palavra do Senhor Deus, sofreram, tiveram paciência e trabalharam no nome do Senhor Deus. Eles tinham pouco poder, mas eles guardaram a palavra do Senhor Deus, obedeceram a palavra do Senhor Deus. Então você ter muita igreja, você ter muita força, pouca força, não é isso que deve ser culpado. É falar, ah, Senhor Deus, por que me deu pouco poder? Não é assim. O quanto eu recebi, com o que eu tenho,
O quanto eu estou vivendo obedecendo ao Senhor. Se o poder do Senhor Deus está se manifestando em nós. Então pensem bem. Israel, quando eles fizeram o êxodo, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles louvaram diante do Senhor Deus. Então, mas depois de alguns dias, com aquela mesma boca, eles fizeram o quê? Reclamaram contra o Senhor Deus. O que aconteceu quando eles foram para a terra de Canaã? A primeira coisa ao entrarem na terra de Canaã, eles tiveram a guerra. Eles fizeram a guerra para dominar o castelo de Jericó. E o que aconteceu para dominar o castelo de Jericó? Eles rodaram um dia, deram um dia e deram uma volta. Durante 6 dias, dando uma volta sempre. E chegando no 7º dia, eles giraram em torno do castelo 7 vezes. E naquela palavra o Senhor disse: para eles não fazerem barulho, nem falarem. Então todos os dias reclamavam falando, pra mim falta isso, falta aquilo. Sempre reclamavam, mas como deve ter sido difícil eles ficarem de boca fechada naqueles dias. Mas no deserto, durante 40 anos, o Senhor Deus treinou. O Senhor Deus preparou um exército. Então, eu não queria procurar, mas vamos procurar essa palavra. Vamos procurar Josué. Vamos procurar a palavra de Josué, capítulo 6. Quando estavam para dominar o castelo de Jericó. Versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Josué, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler. Já acharam, não é? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres e carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, vamos dizer todos juntos a palavra restante, todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, eles precisam girar dar 13 voltas durante os 7 dias. Mas no 7º dia, conforme dito pelo Senhor, antes deles tocarem as buzinas, o que eles precisam fazer? Versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Então, fareis ouvir, ele está dizendo que para não fazer barulho, para não conversarem. É nesse significado que ele está dizendo. E disse uma palavra mais difícil ainda: nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. As pessoas que cada situação que eles se deparavam, eles reclamavam, mas ele está dizendo para eles não falarem. Como deve ser difícil. Mas o que Israel fez? Eles obedeceram. E depois disso, versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Eles rodaram do mesmo jeito. Até o 6º dia, eles deram uma volta na cidade. Mas não houve mudança. Sem há mudanças, vocês precisam ouvir bem. E um momento, em um estado de não ter mudança. Eles ouviram a palavra do Senhor Deus e rodearam a cidade 6 vezes, mas não houve mudança. Nós podemos ver como essa palavra do Senhor Deus, eles realmente dependiam totalmente da palavra do Senhor Deus e continuamente sem mudança alguma durante 6 dias. E no 7º dia eles giram mais 7 vezes na palavra do Senhor Deus. Isso é fé. Parece que não há mudança, parece que não houve alteração alguma, mas girando esses 7 vezes no 7º dia, tocando as buzinas, diz: gritai! Então, até aquele momento, ter perseverança, paciência, esperando
o Senhor Deus e clamou essa palavra. E o que aconteceu? O castelo foi derrubado. O que o povo de Israel deve ter pensado vendo aquele formato? Nossa, nós somos um pouco fortes. Nossa, eu acho que a gente é incrível. Nós temos forças. É isso? Não, eles louvaram a Deus. Quando se obedece à palavra do Senhor Deus, você pode experimentar do poder de Deus. Para a nossa vida é a mesma coisa também. Parece que não há mudança no dia a dia. Mas, realmente, quando dependemos da palavra do Senhor Deus, todos os dias, quando obedecemos a sua palavra, essa grande graça que o Senhor Deus ele manifesta para nós, nós podemos experimentar. E é por isso, como eu já havia dito antes, o Senhor Deus ele nos permitiu o poder, o pecador receber a salvação, e ele pode ser mudado. E qual é a testemunha disso? Somos nós. Não precisamos ir longe, nós podemos olhar para nós mesmos que recebemos a salvação. Através da misericórdia do Senhor Deus, do Senhor Jesus, nós somos salvos e nós cremos nisso e nós podemos ser mudados de pouco a pouco. Nós podemos crescer ouvindo a palavra do Senhor Deus. Tem momentos que estamos realmente na desesperança, estamos na preocupação, passamos por dificuldades. Mesmo que haja aflição, quando dependemos da palavra do Senhor Deus, vivemos o dia a dia, dependendo desse poder do Senhor Deus. Então, cada momento mais podemos experimentar o crescimento da vida de fé. Isso é poder de Deus dado para nós. Esse poder está no meio de nós. E existe algo além disso. Existe o direito especial que o Senhor Deus ele nos deu. Qual é essa autoridade que Deus nos deu? É da oração. É o poder da oração que está no meio de nós. Quando nós estamos com o mesmo coração, unidos em oração, quando nós estamos dentro do Senhor Deus, quando nós buscamos para que o trabalho do Senhor Deus possa agir dentro de nós, realmente o Senhor Deus ele pode cumprir a sua vontade em nós. O poder do Senhor Deus, ele pode ser manifesto dentro das nossas vidas. Como? Como que ele pode permitir a sua graça? Existe um poder do Senhor Deus que traz, que vem para dentro das nossas vidas. Como? Através da oração. Isso é um direito especial dado aos cristãos. Nós não sabemos como isso é uma grande graça. E se nós retornarmos, então já passou muito tempo, vamos voltar para 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 7, eu irei ler. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. O Senhor Deus ele nos deu essa fortaleza, essa força, esse poder, e dentro desse poder, o Senhor Deus ele está atuando no meio de nós. É por isso que não devemos temer, não devemos ter vergonha, nós precisamos pregar o Evangelho do Senhor Deus com grande força. E segundo, o que foi que ele nos deu? Ele nos permitiu o amor. O Senhor Deus, ele nos amou através do seu amor. Quanto mais nós pensamos nesse amor, realmente nós temos o quê? Uma grande emoção, nós somente podemos chorar. Então vamos pensar uma vez. Se olharmos em 1 João, capítulo 3. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala sobre o capítulo do amor. Mas ele disse diversas vezes sobre o amor, que é o apóstolo João. Então, o apóstolo do amor. E ele é chamado como tal. Mas apóstolo João, ele disse em 1 João capítulo 3, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos pessoas que recebemos quais tipo de amor? Vamos procurar Romanos capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Nós somos pessoas que recebemos qual tipo de amor? Está escrito dessa maneira. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
O amor do Senhor Deus foi derramado em nossos corações. Isso é o que o Senhor Deus permite de amor para as pessoas que receberam a salvação. Mas qual tipo de amor que nós recebemos? Amor eterno. Um amor eterno. Então o Senhor ele perdoa nossos pecados para a eternidade. A remissão eterna é um amor eterno. É um amor perfeito. É um amor incondicional. É esse amor que recebemos. É por isso que em Efésios capítulo 2, ele também já disse dessa maneira. O Senhor Deus rico em misericórdia, ele nos amou com esse tal grande amor. E ele nos vivificou. Realmente nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É por isso que nós somos salvos pelo Senhor. Então o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então nós recebemos com um grande amor. Uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu esse grande amor do Senhor Deus, deu um amor perfeito. Verdade, não é? É verdade. Então com um grande amor nós recebemos o Senhor. Então, mas nós que recebemos esse grande amor, eu, recebendo esse muito amor do Senhor Deus, como eu vivo expressando? Pensem bem. Eu somente recebo o amor? Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do amor, a partir do versículo 4, ele diz, o amor é sofredor. Ele explica o amor através de 15 aspectos diferentes. E no meio ele fala dessa maneira. Então, o amor não se ensoberbece. O único orgulho que temos é Cristo. Então, aquele que se orgulha, que se ensoberbece, é somente dentro de Cristo, é somente se orgulha de Cristo. Se não tiver Cristo, não tem mais nada para se orgulhar. Então, se nós tirarmos a misericórdia do Senhor, como nós teremos algo para nos orgulharmos? E tem mais uma coisa. Então, ele não busca os seus interesses. Então, antes nós vivíamos buscando sempre centrados em nós, mas após recebermos a salvação, compreendemos o amor do Senhor Deus, o nosso amor a nós, o amor que recebemos do Senhor Deus, ele deixa de ser focado, centrado em mim. É um amor centrado no Senhor Deus. É um amor focado no Senhor Jesus. É por isso que esse grande amor do Senhor, esse amor eterno, esse amor completo, uma pessoa que recebeu esse amor pode amar ao Senhor Deus, pode amar a Jesus. Vou perguntar para vocês. Então vocês amam a Deus? Vocês falam, nossa, como assim? Então me respondam. Eu estou perguntando, vou perguntar mais uma vez. Eu estou sem tempo agora. Então vocês amam a Deus? Verdade? Vocês amam a Jesus? Sim. Realmente a Bíblia já nos disse. Então nós não conseguimos ver ao Senhor Deus. Mas nós estamos com uma alegria realmente incontável, inefável dentro de nós. Porque nós recebemos esse amor eterno diante do Senhor, esse Espírito. Realmente, aqueles que receberam a salvação amam ao Senhor Jesus, amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Jesus, primeiramente, eles amam a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus. É por isso que se olharmos em Salmos 119, versículo 97, então eu consigo recitar essa palavra, mas vamos procurar todos juntos. Porque esse é um versículo muito importante para pensarmos. Vamos procurar Salmos 119, 97. Palavra de Salmos 119, versículo 97. Vamos ler todos juntos. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, olhem para mim. Esse autor, ele está falando que a palavra de Deus, realmente como ela é tão amada.
Então, como é que eu amo ao Senhor? Então, o que ele faz amando essa lei, a palavra do Senhor Deus? O que ele faz? O dia todo, todo dia, está meditando. Vamos pensar. Existe alguém que vocês amam? Tirando Deus e Jesus. Agora. Entre os homens, as pessoas. Vocês amam o marido, não é? Me perdoem. Eu não queria causar conflito. Vocês amam seus filhos, não é? Então isso vocês respondem, não é? Então, mas vocês pensam o dia todo neles? Vocês amam os netos? Os nossos irmãos e irmãs, eles estão respondendo. Quanto vocês amam dos seus netos? Muito, muito. Mas gostam quando estão vindo para casa visitá-los, mas gostam mais quando eles vão embora. Então, se você ama, você passa todo dia. Não é todo dia, não é? Mas esse autor, ele ama tanto ao Senhor Deus, que ele medita a palavra do Senhor Deus todo o dia. Mas e eu? Eu amo a Deus, eu amo o Senhor Jesus. Mas esta palavra, quanto que eu amo? Quanto que eu estou próximo dessa palavra? E também, uma pessoa que ama a palavra do Senhor Deus, ele tem a evidência, o coração de amar a palavra, amar a Deus. Qual é a evidência que ele tem? Que é obediência. Se olharmos em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse 3 vezes repetidamente para eles: se vós me amam, precisam guardar os meus mandamentos. O Senhor Jesus, ele repete isso 3 vezes. Então, se me amam, então guardem o meu mandamento. Então, quem me ama, guarda as minhas palavras. O Senhor Jesus disse 3 vezes. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que ama a palavra do Senhor Deus, no meio desta palavra, ele obedece. Ele tem esta evidência. A obediência para a palavra é o formato de você amar ao Senhor Deus. Mas então, você obedecer. Falar é fácil, mas é difícil, não é? Alguns momentos é muito difícil. Então nós falamos, o Senhor Deus usa a palavra somente para nos prender, para nós vivermos conforme o Senhor. Não. Tem um motivo do porquê que o Senhor Deus ele nos diz para ouvirmos essa palavra e obedecemos. Tem um motivo de porquê que ele pede isto. Porque individualmente, o Senhor ele está dizendo que é para nós. Então, vamos procurar. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Versículo 12 e 13. Eu irei ler primeiro a partir do versículo 12. Todos já acharam essa palavra? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Vamos ler todos juntos? E guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, o Senhor Deus ele está dizendo para nós obedecemos. Mas para quem que ele está dizendo para nós obedecemos? Por quem? Para a pessoa, para a felicidade dessa pessoa que obedece. Porque quando você obedece, você recebe a bênção. Se você ama ao Senhor Deus, uma pessoa que ama a Deus, existe a evidência de que obedece à palavra do Senhor Deus. E conforme esta palavra, o Senhor Deus ele permite a bênção para essa pessoa. Ele pode compreender mais da graça do Senhor Deus. Então, isso é algo incrível, não é mesmo? Então, uma pessoa que ama ao Senhor Deus, ele ama a palavra,
E segundo, ele ama a igreja, corpo de Cristo. Então, o que é a igreja? Então, logo do lado, uma pessoa que, o irmão e irmã que estão sentados do meu lado. Olhem para eles, por favor. Não fazem careta, por favor. Então, amo a igreja. O que isso significa? Eu amo os irmãos e irmãs. Uma pessoa que ama a Deus, ele ama a igreja. Ele ama os irmãos e irmãs. É uma pessoa que recebeu o amor do Senhor Deus. E igualmente, como a minha salvação é importante, os irmãos e irmãs que estão ao meu lado, eles são importantes ou não? São importantes. Mas só porque é um pouco diferente de mim. Porque é um pouco diferente. Eles falam de um jeito que eu não gosto muito. Mas dentro dele está o Senhor. Então, antes eu falei sobre o amor, não é? Que o amor não se ensoberbece. Ele não busca os seus interesses. Se busca os seus interesses, não precisa olhar para a cara do irmão. Não precisa cooperar. Por que nós cooperamos, trabalhamos juntos? Alguns momentos podem ter brigas, pode ter dificuldades entre os irmãos e irmãs. Pode acontecer. Por quê? Recebemos a salvação. Pela misericórdia, pelo sangue precioso do Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados para a eternidade, nós somos perdoados, mas ainda temos essa concupiscência carnal que não foi mudada. Quer dizer que o homem antigo ainda está em mim. Essa personalidade antiga que não consegue aceitar os irmãos, não consegue expandir o coração. Pode ser que se manifeste dessa maneira. Mas vamos pensar agora. O Senhor Deus, ele está dizendo para aqueles que pregam o evangelho, o quê? Esse coração. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João capítulo 5. Todos aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, que amam. Você ama todo aquele que nasceu do Senhor Jesus. Amar os irmãos e irmãs. É o que é? É abraçar, é consolar, é falar palavras boas. Então, no México eles fazem isso. Eles abraçam na hora de cumprimentar. Então, agora, por conta do Covid, eles tocam assim com a mão para cumprimentar. Mas eles gostam de expressar o amor para os irmãos e irmãs. Irmãs, irmãos, dessa relação. Mas agora eu pergunto para vocês. Como é que vocês amam os irmãos e irmãs? Primeiro, precisa perdoar as imperfeições. Então precisa ter a paciência, precisa aceitá-la, assim como o Senhor Jesus, ele nos aceita. Então você amar os irmãos. Primeira coisa é o quê? Primeiro você precisa perdoar as imperfeições. Então pode acontecer, pode ser que seja assim. Precisa saber aguardar. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele já disse sobre os 15 formas de amor. É o que? Realmente ele é sofredor, ele suporta, ele é benigno. Ele fala diversas vezes, repetidamente, para o que você suportar. Então a primeira coisa é perdoar. E segundo, se manifesta através do serviço. Se eu amo o irmão e irmã, eu preciso servi-los. Conforme a forma deles, de eles agirem, ou pela personalidade deles, o meu serviço muda, então isso não é um amor perfeito. Eu depender da reação, da ação deles, isso está errado. Eu, quando penso no amor do Senhor Deus, eu posso servir o irmão e irmã, não importa a circunstância. Eu vou perguntar agora para vocês. Agora tem irmãos e irmãs que são mais jovens do que eu. O que vocês pensam se olharem para eles? Fala, ei, você fulano de tal. Já que ele é mais novo do que eu, não é? Fala, ei, chamar assim ou pelo nome, será que eu posso? O que vocês acham disso? Podemos chamar que isso é amor? Quando você ama, você chama irmão, irmã.
manifesta-se através da fala, do respeito, dentro do nosso coração. Mesmo aquele que seja mais jovem do que eu desprezá-lo, eu ignorá-lo, eu considerá-lo como fútil. Então isso é arrogância. Dentro dele está o Senhor Jesus. Recebemos o mesmo sangue, estamos unidos, nós somos irmãos e irmãs. Você precisa respeitá-lo. Então isso se manifesta através do serviço. E as imperfeições dos irmãos. E coisas que me incomodam. Mas como eu já disse antes, se manifesta com o formato de oração. Isso é amor. E nós amamos a Deus, nós amamos a palavra de Deus, nós estamos dentro da igreja corpo de Cristo, nós amamos irmãos e irmãs, eles são um pouco diferentes, mas eu preciso me esforçar para amar os irmãos e irmãs, eu preciso buscar esse amor. E usando isso como base, eu preciso pregar o amor do Senhor Deus para o mundo. Porque assim o Senhor Deus ele pode nos dar o coração de amar mais ainda o próximo. É o Senhor Deus que nos dá. É por isso que nós podemos evangelizar. Quando nós olhamos para o espírito daquela pessoa, olhando para aquele espírito perdido, vocês não têm o coração de pena? Então a primeira coisa é precisar evangelizar, dizendo, Senhor Deus, tenha misericórdia desse espírito. Senhor Deus, se ele morrer, ele vai para o inferno agora. Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor Deus, permita o coração de misericórdia para mim, por favor. Não tem que orar dessa maneira? Isso é o coração de salvar o próximo. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele prega com o amor do Senhor Deus. Ele recebeu o grande amor do Senhor Deus, o eterno amor, o perfeito amor. E com os irmãos e irmãs, com o coração unido, precisamos amar uns aos outros, unidos para pregar o Evangelho. Quando nós nos unimos, o Evangelho é pregado mais fortemente. Não é mesmo? Quando nós nos unimos, como é que nós podemos nos unir? Quando nós nos amamos. Quando nós aceitamos uns aos outros. Quando nós oramos um pelo próximo, um pelo outro. Porque tudo isso é através do amor que o Senhor Deus ele manifesta o seu grande poder, o seu grande trabalho. É através do amor. Isso é buscar o amor. Isso é manifestar o amor. E também, voltando para a palavra inicial, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a terceira característica que Deus permite. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de quê? De moderação. Moderação. Coração de moderação quer dizer que é um coração sempre acordado, atento. Todos os dias precisam estar acordados, porque o diabo, como um leão, ele está procurando a quem tragar. Então nós precisamos, está tudo ligado, não é? Um coração de estar atento, moderado, vigilante. É você viver o seu coração sabendo discernir. Coisas a rejeitar, precisa rejeitar. E coisas que preciso fazer, você precisa fazer. Isso é coração de moderação. É buscar a palavra do Senhor Deus. Esse formato é o formato que mostra muito bem. Realmente existe um rei de Israel que manifestou muito bem essa palavra. Jeremias capítulo 22. Palavra de Jeremias, capítulo 22. Versículo 13, a partir do versículo 13 ao versículo 19. Tá, aqui aparece sobre o rei de Judá, Jeoiaquim. Aqui está falando sobre Jeoiaquim. E falando sobre o pai, Jeoaquim, o 16º rei de Judá, Josias. Perdão, eu estou falando errado, né? É Jeoiaquim. Eu estou falando errado, né? Perdão. Então meu coração está apressado agora no momento. O tempo está acabando. Tem muitas palavras para pregar ainda. Então, Jeoiaquim
Está falando sobre Jeoiaquim, o 18º rei de Judá. Então, falando sobre Jeoiaquim, ele cita sobre o rei Josias, 16º rei Josias, que é o pai de Jeoiaquim. E é uma palavra comparando esses dois. Então eu irei ler esse versículo. Então eu irei ler o versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, e que se serve do serviço do seu próximo sem renumerá-lo, e não lhe dá salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu? Ele está falando sobre o pai dele. Então você é Jeoiaquim, tu é Jeoiaquim, e o teu pai é Josias. Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, e então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e teu coração não atentaram, senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Então, olhem só isso. Falando sobre Jeoiaquim, realmente é uma declaração de maldição para ele, não é? É algo realmente muito triste, é algo realmente tão infeliz que está acontecendo agora. Então, Josias é um rei que serviu muito bem ao Senhor Deus. Então, eu não vou procurar essa palavra. Mas em 2 Reis, realmente, Josias, ele agiu bem para os olhos do Senhor Deus. É por isso que ele não partiu dos caminhos de Davi. É por isso que ele, sendo o 16º rei do rei de Judá, em Israel, ele foi o último rei que serviu ao Senhor Deus. Houveram vários reis, não é? De Israel e Judá. Mas ele foi um dos últimos reis a servir ao Senhor Deus. Então, mas o seu segundo filho, Jeoaquim, era diferente de Josias. O que era diferente nele? Então, se olharmos aqui. Se olharmos o versículo 12, versículo 15. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai, Josias, não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Então quer dizer que Josias ele não comeu e nem bebeu? O que significa isso? Quer dizer que ele viveu uma vida de restrição. Ele viveu de jejum, sempre restringindo a si mesmo, controlando a si mesmo. Ele viveu uma vida de moderação. E é por isso que no versículo 16, julgou a causa do aflito. Josias julgou a causa do aflito e necessitado. Então lhe sucedeu bem. Por que ele fez dessa maneira? Por que ele julgou a causa do aflito e necessitado? Por que ele viveu essa vida de humildade? Por que ele fez esse trabalho? Porque, porventura, não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Josias conhecia Deus. Josias sabia quem era Deus. Josias, por completo, dependia do Senhor Deus. É por isso que, como Davi, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Ele andava nos seus caminhos. E ele andava nos seus preceitos. É por isso que recebeu esse elogio do Senhor Deus. Mas, pelo contrário, o seu filho, Jeoaquim, o segundo filho, o que ele fez no versículo 13? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. E se olharmos o versículo 13, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem renumerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele bota as pessoas para trabalhar, mas ele não renumera. E versículo 14. Nós podemos ver o ponto principal, o centro da vida de Jeoaquim. Edificarei para mim. Ele fala para mim, continuamente repetindo para si mesmo. A vida de Jeoaquim é focado nele. O pai Josias é uma vida para Deus. É uma vida para Deus, para servir a Deus. Uma vida totalmente diferente.
Vocês entenderam? E é por isso, Jeoaquim, o seu fim, como que se encerra? Se olharmos o versículo 18, termina um fim muito trágico, se olharmos aqui. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã. Nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Então quando Jeoaquim, o que eles não vão fazer? Não vão nem chorar por ele. Não vão nem lamentar. Não vão nem falar sobre ele. Então o rei está morto. O rei morreu. Mas qual tipo de vida que ele viveu para ter um fim tão trágico dessa maneira? E versículo 19. Em sepultura em jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe fora das portas de Jerusalém. Por que ele tem esse fim tão trágico? Por quê? Jeremias 36, vamos procurar, já que estamos em Jeremias. O que Jeoaquim fez? Ele fez esse trabalho. Versículo 23. Eu irei ler a partir do versículo 22. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-os com um canivete de escrivão, e lançou-as do fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. O que ele fez? Ele pegou a palavra do Senhor Deus, negou, ele queimou a palavra de Deus. Mas depois disso, essa palavra que Jeoaquim ele queimou, o Senhor Deus fez com que fosse escrito novamente. O Senhor Deus ele mantém essa palavra. Ele tentou queimar todo o rolo da palavra do Senhor Deus. Isso é um imenso pecado. Ele desprezou o Senhor Deus. Então, olhem para mim. Jeoaquim, ele desprezou a palavra do Senhor Deus. Para si mesmo, ele viveu por si, para si. É por isso que o fim dele foi trágico. Mas pelo contrário, seu pai, Josias, qual o tipo de vida que ele viveu? Uma vida de controle. Uma vida de restringir. Qual é a diferença disso? É conhecer a mim, conhecer a Deus. É quem conhece a Deus, quem depende de Deus, quem depende da palavra do Senhor Deus para viver. É essa pessoa que tem uma vida de moderação. É uma pessoa que, ouvindo a palavra do Senhor Deus, sabe discernir, consegue agir de forma discernida. Então, verdadeiramente é uma pessoa que conhece a Deus e é aquela que não conhece. Então, nós podemos ver através de Josias e Jeoaquim. Então, quando nós conhecemos o Senhor Deus, nós podemos ir a uma vida de moderação, de estar vigilante. Então, agora, resumindo tudo. Então, vamos voltar para o 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1. Se olharmos o versículo 8. Todos já acharam? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está dizendo o quê? Para não se envergonhar do testemunho, não se envergonhar da palavra do Senhor Deus. E ele dizer timidamente, Senhor Deus, acho que é isso que o Senhor Deus diz. Não! Ele tem que falar de forma ousada, de forma corajosa, anunciar, testemunhar essa palavra do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus ele quer. Então é por isso que antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, segundo o poder de Deus, precisamos participar das aflições do Evangelho, aonde o Evangelho é pregado. Então, o Evangelho e o sofrimento estão no mesmo mundo. Através do sofrimento, através do sacrifício, o Evangelho é pregado. Não é mesmo? Então é uma palavra que continuamente viemos aprendendo. Mas, quando nós pregamos a palavra da graça do Senhor Deus, não podemos ter vergonha.
Não podemos ser tímidos, não podemos ter o coração de se esconder. Fortemente nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Deus. E para todos aqueles que pregam a palavra do Senhor Deus, ele permitiu 3 coisas em especial. O que ele deu? O poder de Deus, a fortaleza. Esse poder está dentro da igreja. A pregação não se inicia sozinho, é junto da igreja. O Senhor Deus ele permitiu o poder, a fortaleza e permitiu o amor. Esse amor, aquelas pessoas que receberam desse amor incrível do Senhor Deus, primeiramente amaram a Deus. Então, realmente amaram o Senhor, amaram a palavra, amam a igreja e amam os irmãos e irmãs. E nesse meio, podemos amar os espíritos que estão perdidos. Quer dizer que fortemente assim nós podemos pregar o Evangelho. É por isso que quanto mais nós conhecemos ao Senhor Deus, mais nós temos o coração de nós sabemos moderar a nossa vida. Um coração de saber discernir a palavra do Senhor Deus e agir corretamente. Quando você prega a palavra do Senhor Deus, você anuncia a palavra do o Senhor Deus ele permite a fortaleza, o amor e a moderação para o seu coração. Com essas 3 coisas que foi dada para si, você precisa pregar o Evangelho de forma ousada. Entenderam? Sim. Muito obrigado. E é por isso que hoje não resta muito tempo para o Senhor retornar. Então o Senhor, Ele nos permitiu o seu poder, o coração, de dependermos do Senhor Deus, a sua palavra. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ser tímidos, nós precisamos pregar a palavra fortemente, testificar, anunciar esse Evangelho. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do sangue precioso do Senhor. Nesse último tempo, o Senhor Deus nos permitiu o Evangelho, a esperança de podermos entrar no seu reino. Que nós não sejamos preguiçosos, não sejamos tímidos, não sejamos acuados, mas que possamos pregar o seu Evangelho. Senhor, permita esse poder para podermos fazê-lo. Senhor, que no retiro que ainda está em andamento, que o Senhor Deus possa conduzir muitos espíritos, para que muitos espíritos possam receber a salvação, para que o Evangelho do Senhor Deus possa ser manifestado. Assim o Senhor possa nos ajudar por completo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para todos esses momentos, que nós possamos viver conforme a sua santa vontade e possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nós agradecemos. 아멘. 찬송하시겠습니다.